Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane, sou professora de matemática e hoje nós vamos ver numeração ordinal. Vamos ver a leitura e a escrita desses números. Vamos lá? Primeiro, nós vamos ver a diferença de números cardinais e números ordinais. Os números cardinais são os números que a gente já está acostumado a ver, que representam a quantidade e medidas, como, por exemplo, o 0, 1, 2, 3, 4, o 100, 101, 102, o 1000, 1345, 1346 e infinitos os números. E os números ordinais são os números que nós utilizamos para expressar ordem, posição ou lugar. Por exemplo, nós temos aí primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim sucessivamente. Então, os números ordinais representam uma posição de um determinado objeto numa sequência definida. Como, por exemplo, nós temos aí um prédio. Um prédio, nós utilizamos os números ordinais para representar o quê? Os andares do prédio. Olha aí, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. E nós temos aí também um pódio, ou seja, nós utilizamos os números ordinais para representar a posição de um atleta em uma competição. Por exemplo, aí nós temos primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Podemos representar com os números ordinais uma classificação dos times. Nós temos aí a tabela do Campeonato Brasileiro, que vai do primeiro colocado até o 20º colocado. Então, para representar o número ordinal, nós utilizamos os símbolos, a bolinha e um tracinho embaixo, para representar o numeral ordinal masculino, como, por exemplo, o 1, a bolinha e o tracinho, nós falamos o quê? Primeiro, em masculino. E para representar o numeral ordinal feminino, nós utilizamos o A e o tracinho. Olha aí para vocês verem, o 1, o Azinho e o tracinho embaixo, que significa o quê? Primeira. Nós podemos representar também, além desse símbolo, a bolinha e o tracinho, e o Azinho e o tracinho, nós podemos utilizar também o ponto e a bolinha para representar o numeral masculino, e o ponto e o Azinho para representar o numeral feminino. Agora nós vamos ver a escrita e a leitura dos números ordinais. Vamos lá? Eu tenho aí a posição 1, nós vamos ler o quê? Nós vamos ler primeiro. Posição 2, nós vamos ler segundo. Posição 3, nós vamos ler o quê? Terceiro. Posição 4, nós vamos ler quarto. E por aí vai. Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Agora nós vamos ver a posição 11, 11º, posição 12, 12º, posição 13, 13º, posição 14, 14º, posição 15, 15º, posição 16, 16º, posição 17, nós vamos ler o quê? 17º, posição 18, vamos ler 18º, posição 19, 19º e 20, posição 20, nós podemos falar 20º. Observem que as dezenas, nós vamos repetir as dezenas e vamos repetir as unidades dando sequência, do primeiro até o nono, certo? Agora nós vamos ver a posição 21. Veja bem, a dezena é 20, nós vamos ler 20º. A unidade é 1, nós vamos ler primeiro. Então, posição 21, vamos ler 21º. Posição 22, vamos ler 22º. E assim sucessivamente. 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º e a posição 30 seria 30º. Agora nós vamos ver aí as dezenas. Posição 30, 30º, posição 40, 40º, posição 50, 50º, posição 60, 60º, posição 70, 70º, posição 80, 80º, posição 90,
nonagésimo. Agora nós vamos ver as centenas. Vamos lá? Olha aí, posição 100. Como nós vamos ler? Centésimo. Posição 200, duzentésimo. Posição 300, nós vamos ler tricentésimo. Posição 400, nós vamos ler quadrigentésimo. Posição 500, vamos ler quingentésimo. Posição 600, vamos ler sexcentésimo. Posição 700, septingentésimo. Posição 800, octingentésimo. Posição 900, vamos ler nongentésimo. E a posição 1000, nós vamos ler milésimo. Agora nós vamos ver alguns exemplos. Vamos lá? Olha aí, o número 13º, ou seja, a posição 13, nós vamos ler como? 13 não é 10 mais 3? Então, nós vamos ler a dezena, nós vamos ler décimo, e a unidade, que é 3, nós vamos ler terceiro. Então, 13º. Posição 34. Nós vamos ver o quê? A dezena é 30. Então, nós vamos falar trigésimo. A unidade é 4. Nós vamos ler quarto. Então, 34º. E agora, posição 168. Na centena, é o 100. Então, nós vamos ler centésimo. Na dezena, é 60. Nós vamos ler sexagésimo. E na posição aí das unidades, nós temos o 8, que nós vamos ler oitavo. Logo, a posição 168 vai ser centésimo, sexagésimo, oitavo. Outro número, posição 1145. Nós temos aí o 1000, que nós vamos ler milésimo. Nós temos o 100, que nós vamos ler centésimo. E o 40, que nós vamos ler quadragésimo. E o 5, que vamos ler quinto. Logo, a posição 1145, nós vamos ler milésimo, centésimo, quadragésimo, quinto. Ok? Agora, vamos resolver alguns exercícios. Vamos lá? Questão 1. Augusto está em uma fila da loteria. Quando ele chegou, havia 8 pessoas na sua frente. Com o passar do tempo, 3 delas foram atendidas. Então, a posição atual de Augusto na fila é... Veja bem, primeiro nós temos que saber qual é a posição que ele ficou quando ele chegou na fila. Se tinha 8 pessoas na sua frente, ele seria o quê? O nono, não é mesmo? Então, a posição, quando ele chegou, quando ele entrou na fila, ele era o quê? A 9ª posição. Ele estava na 9ª posição. E aí, 3 pessoas na sua frente foram atendidas. Ou seja, você vai tirar 3 pessoas, subtrair 3. Então, 9 menos 3 vai dar 6. Logo, a posição atual dele vai ser o quê? A 6ª posição. Agora, questão 2. Observe a tabela aí do Campeonato Brasileiro desse ano, 2022. Então, nós temos aí a tabela do Campeonato Brasileiro com 20 times. Nós temos desde a 1ª posição até a 20ª posição. Então, nós vamos responder as questões. Letra A. Qual time é o primeiro colocado? Primeiro colocado, nós vamos lá na tabela. Nós temos aí o Palmeiras, né? Que o símbolo é o quê? P-A-L. Então, primeiro colocado, Palmeiras. Qual time está na 14ª posição? O que é 14ª? É a posição 14, não é mesmo? Então, nós vamos lá na tabela, vamos procurar a posição 14, 14ª posição. E está o time São Paulo. A sigla é SPA. Então, na posição 14ª posição, nós temos o time São Paulo. E na letra C, nós temos o quê? O Atlético Mineiro, que o símbolo é o CAM, está em qual posição? Vamos analisar aí na tabela que o time do Atlético Mineiro está na 7ª posição. Veja que nós estamos falando no feminino, na posição. Então, nós colocamos o símbolo, o azinho e o tracinho embaixo, certo? E na letra D, se o time do Avaí, a sigla é AVA, subir 3 posições, ele assumirá qual posição?
Primeiro, nós temos que ver qual é a posição dele antes de subir essas 3 posições. A posição dele é a 18ª posição. Se ele subir 3 posições, nós vamos subtrair 3. 18 menos 3 vai dar 15. Logo, se o Avaí subir 3 posições, ele vai para a 15ª posição. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula. Nós vimos sobre os números ordinais, a escrita e a leitura desses números. Espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.